quem usava o Shapefile. Isso? Shapefile, não tem como nós fugirmos, que é o formato mais popular de dados espaciais que nós temos no mercado. O formato Shapefile, ele é muito simples, e por essa simplicidade, ele permite que os mais variados usuários, os mais variados projetos e softwares possam importar, exportar, trabalhar com ele sem problema. Só que existe uma situação. A partir do momento que você sai da estrutura desse bloco e você passa para a estrutura corporativa, onde você vai querer armazenar os dados geográficos com segurança, com centralidade, com formas de controle de acesso, privilégios aos dados, você tem que passar por quê? Uma estrutura voltada a esse nível de qualificação. A partir do momento que você não quer ter mais apenas a visualização dos dados na tela do teu computador e você quer publicar esses dados, coisa que não é mais uma tendência, uma realidade hoje no Brasil, né, onde nós temos vários órgãos, várias empresas que publicam seus dados na web, você parte para aqui para uma estrutura mais apropriada a isso. Aí é que vem a questão do Geodatabase. Então o Geodatabase, né, o termo é, se nós trouxermos para nós aqui no Brasil, Banco de Dados Geográficos. Por que que não é Banco de Dados Geográfico? Porque não é o banco de dados que é geográfico, é espacial, e sim as informações que são inseridas no banco de dados que são espaciais. O banco de dados que nós trabalhamos é um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados tradicional de mercado. Pode ser simples como o Access, ou complexo como o Oracle, como o SQL Server, como o DB2, como o Informix, ou dentro do mundo livre, do mundo aberto, né, de geometria aberta, de software livre, um PostgreSQL. Então, o que é que o Geodatabase, o que é que o ArcGIS, o que é que a estrutura ES vai permitir? Que você use um banco de dados, crie uma estrutura interna a esse banco, e dentro dessa estrutura interna, esse banco tradicional de mercado, você consiga o quê? Armazenar os seus dados espaciais. E como é que se dá o armazenamento desses dados espaciais? Para cada elemento, seja o sistema de referência, seja as regras topológicas, seja o número de feature class, seja o número de feature datasets, ele vai guardar num elemento chamado GDB. Esses GDBs, que são a estrutura interna criada do banco, é que vai permitir que você possa ter um banco de dados em um servidor, certo? E de qualquer máquina você possa acessar essa base e visualizá-la onde? No teu ArcGIS, seja ArcView, ArcEcho e ArcView. Então, o Geodatabase, né, a proposta da ESB para quê? Para permitir que você consiga armazenar os seus dados de uma forma eficiente, certo? Numa estrutura corporativa. Quando a gente trabalha com desktop, claro, como eu falei para vocês, o formato mais popular é o Shapefile. Por quê? Quais são os 3 formatos básicos do Shapefile, pessoal? Sem um deles, você nem abre o arquivo, para quem trabalha com Shapefile. DBF, que é a tabela, é isso? O que mais? SHX, que eu já vou dizer o que é, e qual é o outro formato? SHP. Então nós temos geometria, né? SHP. Nós temos banco, que é o DBF, que é já um banquinho arcaico. E nós temos o que? A ligação entre eles, ou seja, uma estrutura que permite que, para cada geometria, na estrutura vetorial, seja ela ponto, linha ou polígono, eu tenho o que? Um registro, uma linha, né, associada no meu banco de dados. Isso é uma relação de integridade, ou seja, eu não posso quebrar essa integridade. Ora, o Shapefile, dentro dessa característica simples, onde eu pego o DBF e eu abro até no Excel, foi o que se tornou popular. Hoje, seja uma aplicação ESB, seja não ESB, todos usam Shapefile. Mas a partir do momento que vocês querem pegar uma grande massa de dados, já que vocês têm, e inserir, né, uma pseudo-inteligência associada aos dados, né, você tem que fazer o quê? Você tem que partir de uma estrutura mais apropriada a isso. Aí poderia vir um questionamento de vocês: Jorge, mas eu não consigo trabalhar com Geodatabase no ambiente desktop? Claro que consegue, certo? Você tem tipos específicos de Geodatabase para trabalhar na sua máquina. Jorge, o cara vem de campo no GPS e ele trouxe lá os levantamentos que ele fez, só que eu quero salvar esses meus dados agora dentro de um Geodatabase. Quais os tipos de Geodatabase que eu tenho? Se nós olharmos, né, nas opções de Geodatabase que nós temos desde as opções do desktop, né, onde eu poderia trabalhar o ArcView, ArcEdit ou ArcInfo. Dentro dessas possibilidades desktop, eu tenho 2 tipos de Geodatabase. O Geodatabase usa, né, como banco de dados o Access, que talvez seja o banco mais simples que nós temos no mercado. É isso? O banco da Microsoft. Qual a grande vantagem de você usar um personal Geodatabase? Você trabalha num ambiente dual. O que significa isso?
você pode visualizar os seus dados espaciais e tabulares no ArcGIS, independe se for ArcView, ArcEco ou ArcInfo, como também você pode fazer consultas e seleções utilizando o próprio Access. Então, imagine que você tem uma base muito extensa onde você vai fazer uma consulta de nomes. Eu não quero, eu sei que no banco de dados, por ter uma estrutura apropriada, vai ser muito mais rápida a consulta. Eu posso usar o próprio Access para fazer, o ferramental do Access para fazer essas consultas. Bom, mas aí você me pergunta, Jorge, mas ele usa o Access e as restrições do próprio banco? Esse é um problema. Se você usa um personal geodatabase do Access, você tem uma limitação com relação à capacidade de armazenamento dos dados. Tá? A capacidade de armazenamento do próprio Access está em torno de 2 GB. Então você tem um espaço de armazenamento de 2 GB, né, para poder armazenar o seu dado. Bom, em cima dessa questão de capacidade de armazenamento, foi criado um outro formato, que é o File Geodatabase, traduzido como arquivo geodatabase. O File Geodatabase, né, na literatura essa, é como se fosse uma melhoria do personal geodatabase. Se nós pudéssemos pensar qual seria, se considerarmos que isso fosse uma desvantagem, qual seria a desvantagem do File Geodatabase do personal geodatabase? O File Geodatabase ele é proprietário. Ele não tem um SGBD, como no caso do Access. Você só abre o banco dentro do ArcGIS, seja ArcView, seja ArcEco, seja ArcInfo. Mas as melhorias são inúmeras. Por exemplo, capacidade de armazenamento. Enquanto o personal geodatabase armazena na ordem de 2 GB, o File Geodatabase armazena na ordem do terabyte. Então ele vai te dar uma capacidade quase que ilimitada de armazenamento de dados. Enquanto que o personal geodatabase ele tem um processo de compactação, né? Se você pegar um shapefile e jogar para dentro de um personal geodatabase, importar para dentro de um personal geodatabase, ele já vai compactar da ordem de uns 30%. Se você pegar o mesmo shapefile e jogar para dentro de um file geodatabase, ele já vai compactar na ordem de 50% a 60%. Então, além de ter uma grande capacidade de armazenamento, ele vai ter o quê? Um forte processo de compactação interna. Outra mudança, o personal geodatabase, né, para quem trabalha com Access, na hora que você abre o personal geodatabase, ele já cria aquele LDB. O que é o LDB? Lock Database, ou seja, ele bloqueia o teu banco. O File Geodatabase ele é menos restritivo. Ele bloqueia por Feature Class, né, que é uma camada dentro do Geodatabase, ou por Feature Dataset, que é aquela estrutura de Feature Class. Então ele é menos restritivo com relação ao personal geodatabase. Tá? Então esses aqui são os 2 formatos, né, disponíveis para que o usuário desktop possa trabalhar, né, dentro da sua máquina, com análise, consulta, seleções e assim por diante. Só que tem uma questão, pessoal. Se nós pegarmos a interatividade, o público-alvo da ESO, né, na sua origem, quem é? Usuário de geociências. Tá? Então é o geógrafo, é o cartógrafo, é o geólogo, né, o engenheiro. De uns tempos para cá, muito em decorrência de quê? Do conforto tecnológico que nós vivemos, né? Há um tempo atrás, onde a gente ia sonhar de ter um laboratório desses aqui, não é isso? Monitor fininho, capacidade com muita memória, né? Grande capacidade de processamento, essa coisa toda. Então nós tínhamos uma relação ao nível de metodologia e ao nível de tipo de dados que nós temos. A partir do momento que nós temos esse certo conforto tecnológico, qual é a possibilidade que nós temos? Nós temos a possibilidade de ampliar os nossos horizontes. Bom, qual é o grande mérito da ESO que permite que ela seja, não é? Que ela tenha uma liderança no mercado? O grande mérito da ESO foi permitir que nessa mudança, né, de usuários específicos de geociências, ela conseguisse pegar a pessoa que era um analista de sistema, que era o engenheiro da computação, que antes, né, era importante para quê? Para a criação da infraestrutura, ela conseguisse fazer com que esse elemento, com que esse profissional agora integrasse realmente uma equipe multidisciplinar. Ou seja, o que significa isso? Agora, né, o profissional, o analista de sistemas, né, ele pode se integrar na equipe fazendo o quê? Gerenciando bases, certo? Fazendo a administração do banco, da publicação dos dados na web, criando ferramentas específicas de desenvolvimento, fazendo o TANI, a modelagem do melhor ambiente para a quantidade, para o tipo de perfil de usuários que você tem. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: o grande mérito da ESO foi permitir que o mundo desktop se associasse ao mundo corporativo.